pessoal, professor Odair. Vamos continuar resolvendo alguns exercícios de trigonometria, vendo as funções trigonométricas. Então nós já vimos algumas e hoje a gente vai ver essa daí, olha, y igual a menos cosseno de x mais 2. Bom, como a gente já viu anteriormente, nós estamos aqui no cosseno de x. Então, como ele não está sendo multiplicado por nenhum número, então ele vai dar um período normal ali de 2π, né? Esse mais 2 aqui, ele vai alterar ali o nosso centro da onda, né? E como ele está com negativo aqui, ele vai ter alguma alteração no formato da curva. Vamos ver como é que vai ficar? Então nós vamos pegar os valores padrão aqui. Começamos com o zero, né? Zero. Cosseno de zero é 1. Como está negativo na frente, fica menos 1. Mais 2. 2 menos 1 vai dar 1. Correto? Segundo ponto. Segundo ponto vai ser o π sobre 2. O π sobre 2. Então, π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero. Então, mesmo que seja zero, não importa. Vai ficar 0 mais 2, 2. Ok? Depois nós vamos fazer o π. Meia volta lá. E o π, o cosseno de π, ele é menos 1. Só que menos com menos vai dar mais. Mais 1 mais 2 vai dar 3. Ok? Depois nós vamos ver 3π sobre 2, que é 270 graus. 3π sobre 2. Então, para 3π sobre 2, o cosseno é zero. Zero. Então, vai ficar 0 mais 2, 2. E por último, nós vamos ver o 2π. Então, 2π, cosseno de 2π é 1 positivo. Só que aí, no caso, vai dar menos 1, porque tem o menos cosseno de x. Menos 1 mais 2 vai dar 1 positivo. Então, está aqui, olha. Vai de 1 até 3, né? Então, vamos marcar aqui, olha. 1, 2, 3. Π, π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π. Então, quando x for zero, y é 1. É esse o ponto aqui, ó. O primeiro ponto está aqui. Quando for π sobre 2, o y é 2. Então, vai estar aqui, olha. Esse aqui é o nosso ponto. Depois, para π, quando x for igual a π, y será 3. Ele está aqui, olha. Depois 3π sobre 2, aí ele retorna para 2, ele retorna aqui para o valor 2. E depois para 2π, ele volta aqui para o ponto de mínimo, que é o 1. Aqui, ó, nesse ponto aí. Então a nossa curva ela é assim, ó. Ele vai descendo, passa por esse ponto e depois ele retorna. Tá aqui. Claro que ele vem daqui, né? Ele vem daqui e continua indo para lá. O que ocorreu aí em relação aos outros, né? Vamos fazer essa comparação para a gente analisar como é que cada elemento aqui da nossa função, ela influencia no gráfico. Então, o mais 2 tirou aquele centro, né, aquela linha central das ondas,
que normalmente é no 0, ela deslocou para o 2. Olha, veja que essa linha central aqui está no 2, né? Ele começa daqui, sobe e depois desce. A diferença entre o cosseno de x e menos cosseno de x é que se fosse apenas cosseno de x mais 2, ela começaria aqui, ela viria daqui para cá, sim, ela seria no outro ponto, né? Ela começaria em cima e não embaixo. Então é isso. Nós não temos a defasagem, mas o sinal negativo faz com que, ao invés de ele começar para cima, ele comece para baixo. E é claro, né, quando você pega do ponto zero lá, quando está negativo, ele vai no sentido horário. Quando ele está positivo, é que ele vai no sentido anti-horário. Então ele tem essa diferença mesmo. Se ele começa e vai no sentido anti-horário, ele vai para baixo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Eu gostei, professor, eu achei maravilhoso. Joia! Vamos continuar e fazer mais um agora. Então, nosso próximo exercício aí é exatamente esse aí, olha. Y igual ao módulo de seno de x. Então, o módulo, ele sempre vai estar trabalhando com valores positivos, independente se o resultado que nós temos dentro do módulo for negativo. Ele sempre será um valor positivo. Vamos ver como é que isso se reflete no nosso gráfico? Então, nós vamos começar com os mesmos pontos iniciais. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π. São aqueles que a gente está pegando aí quando eu não tenho nenhum fator aí multiplicando o valor de x. Ok? Então vamos lá. Se x for zero, seno de zero é zero. Então aqui é zero, começa no 0, 0. Isso aí não alterou nada aí, né? Quando o ângulo x for π sobre 2, o seno é o máximo, o valor de máximo ele é 1. Módulo de 1 é 1 mesmo, não altera. Depois π, quando for π, seno de π é zero. Tranquilo, zero continua sendo zero, não há mudança aqui. Agora a mudança a partir daqui, né? Na verdade, de todos os ângulos anteriores, né? Todos os valores acima de π vai ter uma mudança aí. Por quê? O seno de π sobre 2 dá menos 1. Quer dizer, são todos os valores que estão no terceiro quadrante, todos os valores do terceiro quadrante, o seu seno é negativo. Mas como ele está em módulo, ele passa a ser positivo. Então, tanto o terceiro como o quarto quadrante, os valores que são negativos passam a ser positivos. Então, 3π sobre 2, ao invés de ser menos 1, passa a ser 1. E o 2π vai ser 0. Então, vamos ver como é que fica isso no gráfico, né? Começamos no 0, 0, está aqui. Opa, o 1. Vamos colocar o 1 aqui, olha. 1 aqui. Então, nós vamos colocar o π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, nós começamos aí, olha, de 0, depois π sobre 2 vai dar 1, depois para π vai dar 0, depois de novo para π sobre 2 vai dar 1 novamente, e depois retorna para 2π igual a 0. Ah, que bacana, que interessante. Olha como é que ficou isso aqui, ó. Ele vem aqui até o máximo, como é a função seno de x normal, né? A função de x normal ela é assim mesmo. Só que aqui, ao invés dela ir para baixo, ela volta para cima, porque é o módulo, né? E assim continua. E vai embora desse jeito aí. Então ela fica um monte de tartaruguinha aí espalhada por aí, né? Isso aí é a função seno de x.
módulo, né, de seno de x. Então ela não tem os valores negativos, só vão ter os valores positivos. Se isso fosse na elétrica, já era o princípio de conversão da corrente alternada em corrente contínua, né? Ou pelo menos é a sua tentativa, né, de começar a fazer isso. Se fosse trifásico, ficaria mais próximo da corrente contínua, porque a corrente contínua é só uma faixa, né? E a corrente alternada não, ela vai, desce, sobe, desce e assim sucessivamente. Mas quando você tem alguns dispositivos, né, que fazem com que a onda, né, que convertem a onda aqui em apenas positivo ou apenas negativo, né, ela vai começar a ter uma média aqui para cima, né, e ter uma corrente um pouco mais contínua. Ok, pessoal? Vamos ver aqui o domínio da função são os reais, porque vem desde o menos infinito até o mais infinito. Isso aí sempre é o domínio só vai ser restrito em uma definição de aplicação, tá? E a imagem vai ser um y pertencente aos reais, claro, né? Desde que esteja de 0 até 1. Agora mudou um pouco a imagem, né? Porque o y tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. A imagem ficou diferente do que a função seno x, que vai de menos 1 até 1. Aí o mínimo passa a ser 0 e o máximo igual a 1. Só teremos valores positivos. E aí o período também é π, né, pessoal? Nós temos a repetição do período passa a ser π. Aí, ó, daqui até aqui, π. Ok, pessoal? Vamos para o próximo lá? Então aí, pessoal, vamos para o nosso último exemplo aí, exercício, né, que a gente vai fazer de funções. Depois a gente vai começar a função tangente, né? Nós temos mais um exercício aí, mas a gente não vai fazer o gráfico. Mas da função seno, cosseno, esse aí vai ser o último. Depois nós vamos começar a tangente, que é muito legal também, muito bacana. Vocês vão gostar também. Então vamos lá, aqui é x, então 0 π sobre 2 π, 3π sobre 2 e 2π. Então vamos calcular aí para cada valor desse quanto que vai dar. Aqui nós continuamos com a nossa função módulo, então só os valores positivos, né? Para x igual a 0, o y, cosseno de x, é 1. Então ele continua sendo 1 aqui. Para π sobre 2, o cosseno de x é 0. O módulo de 0 é 0. Para π, o cosseno de π ele é menos 1. Então, módulo de menos 1 vai dar 1 positivo, porque o módulo converte todos os valores em positivos. Depois, 3π sobre 2 é 0, continua 0 aqui. E 2π, o cosseno de 2π é 1, então vai ficar 1 aqui mesmo. Vou colocar isso aqui no gráfico e vamos ver como é que fica, olha. Vou colocar aqui o ponto 1, aqui é π, π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π. Quando x for 0, o y é 1. Quando for π sobre 2, é 0. Quando for π, é 1. Quando for 3π sobre 2, é 0. E quando for 2π, será 1. Então, semelhante à função seno, né, ela vai ficar assim, ó. A questão aí é a defasagem, né? A função seno começa em 0 e aí a função cosseno começa em 1. Mas lembra bem, né, pessoal?
o seno de um, como nós temos ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, então como tem ângulos complementares, eu poderia dizer que o cosseno de x mais π sobre 2 seria igual ao seno de x, né? Porque eles são ângulos complementares, como a gente já viu anteriormente. Então tá legal, é isso aí, pessoal. Vamos ver o domínio. O domínio, então, são os reais. E a imagem? A imagem vai ser a mesma lá que a gente definiu para uma função módulo de seno, né? Que é um y pertencente aos reais, de tal forma que y seja maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Sim, o período, né? O período aqui é igual a π, tá? O período é igual a π. Então tá, pessoal, só vamos fazer um resuminho aí para a gente encerrar essa série aqui e depois a gente iniciar a tangente, ok? Tem esse outro exercício aí, se y é igual a 4 seno de x mais 3, qual o valor de máximo e mínimo que y pode ter? Então nota o seguinte aí, pessoal, a periodicidade dessa função é de 2π, porque nós estamos aí com o seno de x, então a periodicidade dela é de 2π. Então o que nós vamos procurar são os valores de máximo e de mínimo apenas, né? É os valores que ele está pedindo. Quando ele vai ser o maior valor e quando vai ser o menor valor. Independente do valor de x, quando eu tenho aplicado sobre ele o valor de seno, ele vai ficar flutuando entre mais 1 e menos 1. São os valores de máximo e de mínimo que pode ter. Então vamos ver quais são os valores de y, justamente para esses dois casos. Para quando o seno de x for mais 1 e quando o seno de x for menos 1, que é os valores que nós vamos estar encontrando aí. Então y, né, vai ser igual. Quando nós vamos encontrar o máximo valor vai ser quando 4 vezes o seno de x e o seno de x for 1 mais 3. Esse daqui é o valor de máximo que a gente vai encontrar para y, né? 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Esse é o valor de máximo. E o valor de mínimo? O valor de mínimo é quando nós vamos encontrar o menor valor para o seno, que é menos 1. A gente sabe aí que o valor de máximo e de mínimo vai ocorrer com π sobre 2 e 3π sobre 2, que são os dois valores que a gente vai encontrar. Mas o valor de y não vai alterar em relação a isso, né? Mais 3. Então vai ficar 4 vezes 1, 4, negativo. Então vai ficar menos 4 mais 3, sinais diferentes, subtrai um do outro, dá o sinal do maior, menos 1. Então está aqui, ó, valor de máximo, 7, valor de mínimo, menos 1. Ah, professor, isso foi muito fácil, né? Podia ter dado alguma coisa um pouco mais difícil, não é? Podia sim, pessoal, podia. Então aí, pessoal, só para a gente encerrar, fazer um compêndio daquilo que a gente viu nas funções, vamos ver como é que a gente poderia compilar tudo. A função, uma f de x, né, que ela é uma função trigonométrica senoidal, poderia ser escrita da seguinte forma, olha, a vezes seno, opa, coloquei um seno de, vamos colocar um bx mais mais c mais d. Pronto. Vamos tentar compilar aí nessa função que nós colocamos aí. Vamos tentar compilar a influência de cada um desses elementos aí dentro da nossa função. Quem é esse A aqui? Esse A,
ele vai determinar a amplitude da função, tá certo? Então, se nós temos uma função, quanto maior for o A, vai ser maior esse valor aqui, né? Então, tanto para cima como para baixo. Via de regra, se isso daqui tem um valor máximo de igual a 1, né? Vai ser tanto um A para cima como um menos A, claro que é para baixo, né? Menos o valor de A para cima ou para baixo. Então, se for uma função 2 seno x, o 2 vai dizer que o valor máximo é mais 2 e o valor mínimo é menos 2. Isso nesse pedaço aqui, né? Quando nós temos esse valor de d aqui, que nós estamos somando ao valor encontrado aqui, existe a função seno normal, ela está no zero. Então ela vai deslocar tanto para cima como para baixo, né? Só para uma questão aqui, a gente poderia deslocar isso daqui para cá, olha. Então nós temos a mesma função, só que deslocado, se for negativo para baixo, se for positivo, deslocado para cima. Mas todas as características da função não se alteram aí por conta disso, tá? Só tem um deslocamento de posição no valor de y. E claro, os valores de y também são alterados aí por conta disso, né? Ok. Esse valor aqui, o valor de C, ele cria uma defasagem, né? Então a função que é assim, esse valor aqui ele vai defasar a função. Ele vai criar uma defasagem, ou para cima ou para baixo, ele vai criar essa defasagem. Esse é o valor que C vai interferir na nossa função. E por último, esse valor B aqui é o valor que vai alterar a periodicidade da nossa função, né? Então, quanto maior for a função, menor é o período. Então, uma função normal está assim. Eu aumento o valor de B, ela começa a ficar assim, né? Se aumentar mais ainda, ela fica mais. Então, quanto menor, menor o período. Tá? Aliás, quanto menor, maior é o período. Então, eu vou ter, se eu tenho um valor pequeno para B, eu tenho uma senoide mais longa, né? Quer dizer, eu vou ter um período mais comprido. Tá? Então, para a gente determinar o período, a gente costuma utilizar a seguinte formuleta, olha, período vai ser igual a 2π sobre B. Esse daqui vai ser uma formuleta básica aí para a gente determinar o período da função que a gente tem, tá? Dessa forma aí a gente consegue definir o período. Ok? Eu acho que dessa forma a gente compilou bem as informações que a gente tem e é inclusive para a gente responder e resolver alguns exercícios que caem eventualmente no Enem e na FUVEST. Tá legal, pessoal? Valeu, hein? Até mais, pessoal!